Preciso falar também sobre o Cruzeiro arranjando um jeitinho para permanecer com o Matheus Pereira, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Preciso te contar agora que Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, já admite estender o contrato de Matheus Pereira e, por consequência, lhe conceder um aumento. Foi o suficiente para que eu entendesse que o discurso do Matheus Pereira, depois do empate 1-1 contra o São Paulo, na estreia do time na temporada, ele dizendo que não dá para cravar que fica, faz parte de uma tentativa do Matheus Pereira de garantir aumento salarial. Só para lembrar, enquanto atleta do Al Hilal, o Matheus ganhava na casa dos 2.300.000 por mês. Quando comprado em definitivo pelo Cruzeiro, Raposa disse para ele que não daria para repetir o mesmo salário e o Matheus Pereira acabou aceitando uma redução de 500.000 mensais, passando a ganhar 1.800.000 por mês. Na oportunidade, ele era o maior salário do elenco, mas o Gabigol foi contratado para ganhar 2.400.000 reais por mês. E o Matheus Pereira acabou se incomodando. Foi por isso que o Pedrinho BH, ao longo dessa sexta-feira, contou a Samuel Venâncio que já chamou o Matheus Pereira para conversar, oferecendo uma extensão de contrato por mais 2 temporadas. É natural que nessa renovação ele ganhe direito ao aumento e passe a ser o jogador mais bem pago no mesmo patamar do Gabigol, acabando de vez com essa especulação de que o camisa 10 da Raposa pode deixar o clube. Cássio, aí todo mundo saiu, tá? Cássio foi substituído pelo Léo Aragão. Vou botar a linha de defesa titular primeiro, depois eu falo a reserva. Cássio, William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon. Esse foi o titular do Cruzeiro mais uma vez defensivamente. Depois Léo Aragão, Fagner, Vidalba, Jonathan Jesus e Kaique. Como foram aí os defensores, zagueiros e laterais, além do goleiro, Alê? Dentro daquilo que eu tava falando do Diniz, né? O Cássio hoje não apareceu com os pés, que normalmente acontece, com perdão aí da carreira do Cássio, que é absurdamente vitoriosa, né? Sempre, a maioria das vezes ele aparece com os pés negativamente, né? Mas hoje ele nem isso teve, então assim, foi um Cruzeiro bem mais consciente no sentido de não correr tantos riscos, né? E quando o Cássio foi acionado, ele foi bem, não foi muito acionado, né? Mas foi bem. O William, eu acho que o William vai ter que se coçar bastante, porque ele tem realmente uma sombra. Ele não tinha nem reserva, né? O William não tinha nem reserva. Tanto que foi o jogador que mais jogou no ano passado. Agora ele vai ter que jogar, e eu acho que hoje jogou, se bem que abusou muito das faltas, deu um karatê lá, depois deu, sabe, muitas faltas. E o Marlon também vai ter que se coçar, porque o Kaique também é bom jogador. Agora a zaga vai se firmando, e que eu acho correto, com o João Marcelo e o Fabrício Bruno. Acho que eles estão se entrosando ali, deve ser uma boa zaga. Tô gostando dessa defesa aí do Cruzeiro, viu? Que tem que ser muito eficiente, porque normalmente fica mais exposta do que os adversários pelo estilo de jogo do Diniz, verdade, né? Ale. Lucas Romero, depois o Wallace, Matheus Henrique, depois Christian, Eduardo, depois Teves, Matheus Pereira, depois Lucas Silva. Foram os meio-campistas, Ale? No jogo contra o São Paulo, essa rapaziada que entrou teve mais de 45 minutos para mostrar serviço. Isso não acontece justamente por causa do Campeonato Mineiro. Essa turma deve jogar o Campeonato Mineiro. Então ele esticou um pouquinho a corda do time titular, que tem um meio-campo bem interessante, né? O Eduardo, eu não sei se seria a primeira opção do Diniz, porque ele gosta de jogar com o Caio Jorge, né? Talvez fazer um ataque ali com o Caio Jorge, Gabigol e Dudu. Mas o Eduardo, ele vai se mostrando ali uma ótima alternativa para dividir a responsabilidade da armação com o Matheus Pereira. Em vários momentos ele participou mais do que o Matheus Pereira na criação das jogadas. O Romero a gente já falou muito aqui, ele é um monstro. Então, pelo jeito aí pode chegar o primeiro volante que for, que ele vai se firmando como titular e ganhando a confiança do Diniz cada vez mais e com mérito. O Mateuzinho, pra mim, desde o ano passado é o melhor do time, e ó que chegou os bons, e o Mateuzinho continua sendo o melhor do time. Então é um meio campo muito interessante, inclusive na comparação, né, ô Cirilo? Se você pegar o Lucas Romero, é melhor que o Fausto Vera. Se você pegar daí pra frente, você tem Mateuzinho, você tem Matheus Pereira, você tem o Eduardo. Talvez para você fazer uma seleção daí, você tira o Eduardo e coloca o Scarpa, mas são 3 jogadores do Cruzeiro que entrariam, né? Então meio campo bem interessante que vai montando o Cruzeiro com opções, né? Que você vai falar dos reservas, você tem o Lucas Silva, você tem o Christian, você tem o Wallace que tá tentando atingir a sua melhor forma técnica também.
Então você tem boas opções, né, pro Cruzeiro no time titular e no time reserva. Incorporou bastante o elenco, isso é bastante claro. Dudu, depois Marquinhos, Gabigol, depois Bolazzi. Como foi? Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, empate no clássico, fim da pré-temporada aqui nos Estados Unidos, mas neste domingo tem jogo de novo, o Cruzeiro em campo diante do Tombense, os planos de Fernando Diniz. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. O segundo teste do Cruzeiro na pré-temporada, 0-0, clássico com o Atlético, os titulares atuando a maior parte do jogo aqui em Orlando. E um destaque, torcida do Cruzeiro, pelo menos aí uma proporção de 70-30, pelo menos. Foi um show à parte da Nação Azul neste clássico que terminou 0-0. O Cruzeiro até criou boas oportunidades. Algumas o Cruzeiro parou no Everson, outras o Cruzeiro perdeu. Mas o técnico Fernando Diniz até comentou sobre uma evolução e o que ele espera da sequência da temporada, com alguns jogadores, alguns reforços já mostrando a cara, e talvez o principal deles, Fabrício Bruno, que na minha opinião fez uma partidaça, é um grande zagueiro que o Cruzeiro foi buscar no Flamengo, e o atleta está muito bem neste começo aqui no Cruzeiro. O Wallace, que tinha se machucado contra o São Paulo, também jogou bem. Algumas peças individualmente falando, com uma aparição melhor. E claro, todo mundo sabe que é só o segundo teste da temporada, muita coisa ainda para acontecer. A única baixa, Caio Jorge, a expectativa é de que ele volte aos treinos ao longo da semana, já em Belo Horizonte. Ele que reclamou de um problema no tendão, segundo o técnico Fernando Diniz, mas nada que preocupe para a sequência. O fim da temporada chegou, Cruzeiro de volta a Belo Horizonte, e neste domingo já alguns jogadores, ou vários desses jogadores que estiveram nos Estados Unidos, estarão no Mineirão, pro duelo com o Tombense, 8 horas da noite, e o Cruzeiro buscando aí esta primeira vitória em jogo oficial na temporada. Chance para quem for ao Mineirão e comprar o ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br, para acompanhar o Fagner, para acompanhar Christian, para acompanhar Marquinhos, para acompanhar Rodriguinho, Bolazzi. Esses jogadores estarão no time aí montado pelo Fernando Diniz. A ideia é que o Cruzeiro comece a partida com Léo Aragão, Fagner, Jonathan Jesus, Vidalba e Kaique. O meio campo com Wallace, Lucas Silva, Christian, Bolazzi, Marquinhos e Teves é o provável time para o duelo deste domingo diante da equipe do Tombense. Vamos ver se outros jogadores eles vão compor o banco de reservas. Essa avaliação ainda será feita na Toca da Raposa 2, é o planejamento do Cruzeiro. E até porque quarta-feira o Cruzeiro estará em Brasília para o duelo diante da equipe do Atlético. Sobre Matheus Pereira, informação que vem do Cruzeiro, nenhuma proposta oficial chegou, o assunto está praticamente encerrado, e se chegar alguma proposta tem que ser somente a partir de 25 milhões de euros. Menos do que isso, se pensar em fazer proposta, nem adianta, porque o Cruzeiro não vai aceitar, o Cruzeiro não quer negociar o camisa 10, Matheus Pereira. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Fala galera, e vamos ficando por aqui com mais um tradicional giro de notícias do Cruzeirão pra você. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhuma notícia do Cruzeiro quando pintar aqui no giro de notícias do Cruzeiro, beleza? Um forte abraço, não esqueça de utilizar o espaço para comentários registrando já a sua opinião referente a um dos assuntos do tema. Um forte abraço, tamo junto, e assim que pintar mais notícias voltaremos em breve. Tchau, tchau.